São Paulo. Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Forte abraço a todos vocês, em especial para você vilanovense. E como eu vim fazendo, né, às vésperas das estreias dos times goianos na Copa do Brasil, hoje é a vez do Vila Nova. Vou apresentar aqui um resumo das participações coloradas nesta competição. Vila Nova que estreia amanhã contra a equipe do Galvez, né, um time acreano, lá em Rio Branco. Jogo único, o Vila joga pelo empate. Se perder, estará fora da Copa do Brasil. Vou apresentar aqui para vocês os números do Vila nesta competição. A Copa do Brasil, que está começando agora a sua 32ª edição. Vamos lá? O Vila disputou 15 edições da Copa do Brasil. 15 de 31. Essa agora será a 16ª participação do Vila Nova. O Vila Nova já realizou 52 jogos pela Copa do Brasil, com 13 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. Né? Tem um saldo aí no geral, um saldo negativo. O Vila Nova marcou 63 gols e sofreu 81 gols por esta competição. As melhores participações do Vila aconteceram em 1998, em 2003 e 2006. Nestas três ocasiões, o Vila Nova chegou até a fase oitavas de final. Eu vou rememorar você, colorado, de como foram, né, essas participações nestes anos. Em 1998, o Vila Nova estreou contra o Coritiba e classificou-se, vencendo por 2-1 aqui em Goiânia, empatando por 0-0 lá em Curitiba. Depois enfrentou o Rio Branco do Acre, venceu 2-0 no jogo de ida e eliminou o jogo de volta. E aí, já na fase oitavas de final, o Vila Nova enfrentou o Vasco, perdeu por 2-0 em São Januário, empatou por 0-0 aqui no estádio Serra Dourada e acabou eliminado. No ano de 2003, o Vila Nova começou a competição enfrentando o Irati do Paraná, venceu por 3-0 lá e se classificou. Depois enfrentou o Guarani, o Vila Nova venceu por 1-0 em Goiânia, perdeu por 3-1 em Campinas, em campo o Vila foi eliminado, mas o Guarani havia utilizado um jogador irregular, e aí o Vila se classificou. E aí então, nas oitavas de final, enfrentou o Cruzeiro, que viria a ser o campeão naquela edição da Copa do Brasil, perdeu por 2-0 no Mineirão e por 2-1 aqui no estádio Serra Dourada. A outra grande campanha do Vila, que também chegou às oitavas, foi no ano de 2006. O Nova iniciou a competição contra o Grêmio Coariense, que era um time lá do Amazonas, venceu por 5-2 no confronto de ida, já eliminou o confronto de volta. Depois o Vila pegou o Paysandu na segunda fase, ganhou de 3-1 Serra Dourada, perdeu por 1-0 no Mangueirão e se classificou. Nas oitavas de final, o Vila Nova enfrentou o Fluminense, empatou por 2-2 aqui no Serra Dourada e perdeu por 4-0 no Maracanã e acabou eliminado. Essas foram as principais participações do Vila Nova na Copa do Brasil. Agora vamos falar aqui dos feitos individuais, né, até para a gente lembrar aqui quem são os jogadores que marcaram história com a camisa do Vila Nova. O jogador que mais defendeu o Vila Nova na Copa do Brasil é o zagueiro Vladimir. O zagueiro Vladimir esteve em 17 jogos do Vila Nova na Copa do Brasil. Depois vem o Kaká, que participou de 14 jogos, o atacante Anderson Barbosa e o lateral direito Moisés, com 13 jogos, e os meias Sabino e Tim. Cada um deles fez 11 jogos pelo Vila Nova na Copa do Brasil. O maior artilheiro do Vila Nova na competição é o atacante Anderson Barbosa, que marcou 5 gols. O Bé, o Christian, o Marques e o Mirandinha fizeram 3 gols cada. O técnico que mais dirigiu o Vila Nova em jogos de Copa do Brasil é Vanderlei Paiva. Ele comandou o Vila Nova em 7 oportunidades. Eduardo Batista, no ano passado, e o Ivair Sense trabalharam em 5 jogos da equipe colorada.
E quem fez o primeiro gol do Vila em um jogo de Copa do Brasil foi o atacante Bé. O Vila Nova, em 1994, enfrentou o Atlético Mineiro na primeira fase, no jogo de ida 4-3 para o Atlético Mineiro. O Vila Nova chegou a estar vencendo esse jogo por 2-0 e foi o Bé quem marcou esse gol, o primeiro gol do Vila em uma Copa do Brasil. Esta é a segunda vez que o Vila Nova enfrenta um time acreano. Eu até citei aqui há pouco, né, na campanha de 1998, o Vila Nova jogou contra o Rio Branco, lá do Acre também. E lá no estádio José de Melo, o Vila ganhou por 2-0 e eliminou o confronto de volta. Então, o Vila tem uma boa lembrança, né, vamos dizer assim, do Acre, que foi este confronto contra o Rio Branco em 1998. Beleza, gente? Isso aí é um resumo das participações coloradas nesta competição. O Vila estreia agora contra o Galvez. Amanhã eu farei um vídeo falando especificamente deste jogo, né? Porque este vídeo aqui, o intuito era só apresentar um resumo das participações coloradas nesta competição. Boa sorte ao Tigrão, tomara que dessa vez o Vila faça história, né? Vá mais longe do que em todas as outras oportunidades. Um abraço a todos vocês e até a próxima.